Bom dia, desculpe o atraso, estamos de volta aqui com Batalha do Século. Tô fazendo batalha, ficarei fora nas próximas 2 semanas de férias, porque eu sou filho de Deus também. Então vocês ficarão mais ali com o Ricardo Kim, Danilo Zanini, depois Alisson também, Clebão, todo mundo ali, a arena do investidor, mas faz parte aí, por isso ontem apareci na mídia ali 4 vezes praticamente gravação e ao vivo. Mas bom dia, Danilo Zanini. Muito bom dia, Celso. Muito bom dia a todos que nos acompanham na Infomoney. Hoje, terça-feira, dia 17 de maio, chegou aí o momento tão aguardado do mercado, que era o pronunciamento da equipe econômica. Saiu no bom momento, então já teve impeachment. Já foi. E a bolsa bateram na bolsa. O que você acha, Celso? A hora que estava pronunciando... Lá fora piorou também um pouco. Não acho que foi isso não. Acho que o mercado também quer medidas concretas, né? Não é ficar anunciando. Né? Tá bom, nomes. Pô, todo mundo vai saber do Ilan. A gente falava sobre isso. O Ilan já tinha até pedido para sair do Itaú. Então já estava declarado. Você está falando que eu vou pagar almoço. Pô, não, eu tenho almoço aqui de trabalho agora. Daqui a pouquinho tem almoço de trabalho. Começando com cliente private. E não vou pagar o almoço, não. Da galera, vai ser na jurídica. Que isso. Mas eu ainda vejo assim, gente, falando assim de bolsa, primeiramente falar sim por fundamentos, acho sim que o Temer tenha conseguido passar algumas reformas, é mais difícil do que se imaginava talvez. Ele não tem o apoio dos 367 deputados que apoiaram, né, na Câmara o afastamento, ele não tem isso. Por que não tem isso? Por exemplo, o Paulinho da Força hoje, né, ontem estava reclamando que ele é contra a mudança, qualquer mudança de idade mínima, né? Hoje, a média de aposentadoria, as mulheres com 52 e os homens com 54, se eu não me engano, mais ou menos são esses os números. Então tem que elevar, eu diria que um dos poucos países, o tamanho do Brasil não tem nenhum país que tenha isso, todos eles têm idade mínima, então vai ter que elevar sim. Né? Ou eleva e ajusta ou quebra. Mas falando em reformas, isso daria sim uma melhora para o país, uma melhora, uma redução de gasto, tamanho do Estado, tudo isso, o que faria, né, com que geraria uma taxa de juros menor mais na frente, girando ali uma melhora de expectativa do consumidor, do empresário, e voltando a investir, e isso melhora a arrecadação do Estado e também a economia, que faria com que os lucros melhorariam para os próximos anos. Então, é isso que chama a atenção da Bolsa. A gente acha que, no nosso cenário base, o Ibovespa poderia ir para 58 mil pontos. Eu não gosto de olhar o índice, eu gosto de olhar alguns ativos interessantes em Bolsa. O dólar poderia voltar um pouco. Hoje, nós enviamos um e-mail para a nossa base de investidores institucionais para que eles respondam, né? Quando é que vai estar a Bolsa no final do ano, que aí já vai ter o impeachment ou não, o afastamento definitivo ou não. Dólar, taxa de juros e principais setores que eles gostam e que eles não gostam. Então, Bolsa, cenário base para a gente, final do ano ela poderia estar com 58 mil pontos. Se passar tudo que é tipo de reforma, mas não dá tempo, Bolsa poderia superar os 70 mil pontos. Se não passar nada e ele não consegue fazer e pode ter o impeachment do Temer, que é o menos provável, aí ó, a Bolsa voltaria para os seus 40 mil pontos. O gráfico também menciona, 58 mil pontos é o nosso ponto de alvo no curto prazo. Boa. Já entro, daqui um pouquinho eu mostro o gráfico, só vou conectar a plataforma aqui que não conectou ainda. Tá, você quer que eu fale sobre mais alguma coisa? Não, que senão eu tô perguntando pra você. Fala da nossa aqui, da carteira que a gente teve a troca ontem, da carteira da Top Pix, como a gente está colocando agora a carteira. Não, ontem não teve troca, ontem não teve troca. Só manutenção dos papéis. Só manutenção dos mesmos ativos, segue. A gente não teve troca ontem, a gente já está posicionado principalmente no setor financeiro e alguns ativos alavancados, né? Tem lojas americanas, por exemplo, na carteira, estava indo mal, agora voltou a ir bem. Tem loja Renner na parte do varejo, que a gente acha que são empresas muito bem geridas, que no momento de melhora tendem a se recuperar. E tem Eco Rodovias, que é uma empresa extremamente alavancada, com taxas de juros futuras menores, tenderia a se beneficiar sobre isso. O pessoal falou aqui, o Daniel AP tá famosão, hein, Celso? Todos os telejornais, parabéns, obrigado. Ontem foi um dia que foi jornal, hoje. Depois eu gravei aqui para a Infomoney, né, junto com o João Sandrini, editor-chefe, e a Zena Latif, nosso economista-chefe. Às 3h30 entrei ao vivo na TV Folha, né, da Folha de São Paulo, e aí saí de lá quase 5 horas, fui para casa, fui ler algumas coisas para participar do Conta Corrente à noite. Então foi um dia, eu diria, cheio nesse sentido, e a gente acaba sendo citado, né, normalmente, de manhã. Hoje né, passou, a Denise Barbosa me ligou, mandou mensagem, pediu algumas informações, e a gente é citado, acho que é um trabalho do brasileiro daí buscando, né, investir melhor, buscando oportunidades de investimento dado o nosso cenário. Mas vamos lá, vou comentar bancos, especificamente Itaúsa. Itaúsa é um ativo que a gente gosta, Itaúsa é a holding, né, que tem participações do Itaú, que tem 96,5% do seu
valor de mercado é Itaú, 3% ali, casa de 3% é Duratex, e aí o restante, a gente está falando em L. Queiroz e Itaú Tech, é um ativo que eu gosto, estava descontado, agora fechou um pouco o desconto de Itaúsa para Itaú, mas é um ativo interessante para carregar, tem um dividend yield ali interessante, na casa de 5%, 6%, acho sim um ativo bom para ter em carteira. Posso continuar? Fica à vontade. Tá bom. Podem comentar sobre o EVMF, outro ativo que eu gosto por fundamento. É um ativo que, se vier esse fluxo para cá, primeiro, tem as sinergias com a CETIP. Ela acabou levando a CETIP porque a bolsa subiu até por um preço atrativo. Fora isso, né, ela breca a entrada de um outro investidor em bolsa aqui, que eles queriam ter uma nova bolsa que acho que não faz sentido para cá. Além disso, é grande geradora de caixa, paga bons dividendos e se tiver essa melhora que a gente espera pelo menos de uma parte das reformas, porque antes, né, a gente tinha um evento binário. Ou tem impeachment ou não tem. Teve, acabou, precificou o mercado. O que é o próximo? Reformas. E aí são várias, então tem vários caminhos ali. Não dá para dizer, tem essa reforma, aquela. Reforma da Previdência, fiscal, política, tem muita coisa para acontecer. Então é um ativo interessante que deve vir fluxo, principalmente de estrangeiros, para o Brasil, eu gosto. Sobre a perspectiva do setor elétrico com o governo Temer, o problema depende do ativo, né, Warren? Eu acho que vai ser assim, menor interferência no setor, que ele já vem falando. Mas na Eletrobras, provavelmente Eletrobras, Petrobras precisam de aumento de capital. Então é um problema para ela. Eu só tenho mais receio, mesmo sendo um governo mais liberal, de interferências ainda no setor. Prefiro alguns ativos, como Transmissão Paulista, Equatorial, poucos ativos ainda no setor. E tem que lembrar que tem vários ativos, como CMI e Copel, que são controladas pelo Estado, né? Celesc, não são controladas pelo governo federal. E aí cada estado é uma história. A CEMIG é uma, né? A situação dela, com o Fernando Pimentel lá, já vinha por problemas, mas continua um cenário extremamente complicado. Sobre Cozão, São Martinho, qual a melhor opção para o setor? Eu prefiro São Martinho, por gestão, né? É focada assim, e é diferente. Cosan, ela tem um negócio de gás, via com gás, ela tem a Raízen, que é combustíveis, a Shell e a sua distribuição de combustíveis, tem a parte de etanol, produção, usinas, que é da São Martinho. Então, ela é um business, tem outros segmentos dentro. Celso, você não acha que analisando os últimos dados de inflação, o mercado estaria errando em apostar numa futura queda de juros? A gente fala isso, só aposta em 2 quedas esse ano de 0,25, só cai meio pra gente. A gente está mais na ponta que reduz menos juros do que outra. E outra, não acho que o Ilan vai entrar e sair reduzindo juros, até porque não faz sentido. Primeiro vão analisar, ver. E outra coisa, a inflação ano que vem cai, né? Até por preços administrados foi ano passado, impacto do dólar menor para esse ano, ajuda, consumo se deteriorando também ajuda. E aí quando a gente olha um cenário de queda de inflação e retomada, né, da economia, tem projeções entre 0,5% de PIB a mais de 2%, isso já gera inflação. Então, talvez é melhor esperar, talvez nem reduzir a taxa de juros esse ano, para que quando vier o ciclo de queda de juros, seja um ciclo mais intenso, né, mais rápido e mais forte, porque a economia já vai estar mais tranquila. Podem comentar Rumo e BR Malls. Rumo, o Ricardo Quinquiola, ele está começando a achar um ativo interessante, até andou com aumento de capital resolver o problema da companhia, mas teria que pensar mais médio e longo prazo. BR Malls é uma empresa extremamente alavancada em taxa de juros, que ela pega juros e investe no seu shopping. Era uma empresa que poderia ser comprada também por investidor estrangeiro. Para entrar no Brasil, BR Malls faria todo o sentido. Rumo, ela está na carteira da Arena, que não foi acionada ainda, compra-se isso para R$ 4,60. E BR Malls, a superação da máxima de hoje também é compra na nossa visão gráfica, ok? É isso aí. BB Seguridade só apanha. O que pode estar acontecendo? O resultado do setor de seguros veio mais fraco, com menor receita financeira, com o aumento dos sinistros, né, que aconteceram nesse primeiro trimestre, e um menor também crescimento de prêmio. Prêmio nada mais é quando a gente faz um seguro, a gente paga um prêmio, é isso. Então, isso piorou. Fora que, como boa parte do seguro é ganho via receita financeira, com taxas de juros menores, as seguradoras ganham menos. Mas eu acho que boa parte disso já está no preço de BB Seguridade, tá? Estou comprado em Suzano, favor analisar. Com a China está muito mais Suzano, né? Depende muito mais do dólar do que qualquer outra coisa. Depende da China, porque o consumo per capita de celulose lá ainda é muito baixo, e também do dólar. Como a gente não acredita numa alta do dólar, eu entraria muito mais como um hedge do que qualquer outra coisa. Depois o Danilo analisa por gráfico, se der tempo, né, Danilo? Tá, tô tentando conectar, um minutinho. Não precisa gaguejar, tá tudo tranquilo. Continue. Obrigado aqui, o Celso merece um elogio. Muitos falam sem saber, ele fala sabendo. A gente tem que tentar estudar, né? É o que eu falo isso pro Danilo, a gente tem que ler sempre.
O sapato do Celso na Globo, Milão, Itália. Pô, o pessoal tá reparando. Pô, ninguém reparou no que eu falei, o pessoal fica reparando no sapato aí. Por favor, comentar VEG. Excelente empresa, excelente gestão em Jaraguá do Sul. Né, fica ali em Santa Catarina, já tive a oportunidade de visitá-los. É impressionante o tamanho da companhia. Uma companhia que vem já se preparando por um cenário, né, ela se prepara sempre por um cenário de racionamento ou não, compra empresas menores, consegue fazer entrar em mercados internacionais. Eu gosto, não depende do dólar. Só que é uma empresa que negocia múltiplos altos. Então, mas eu diria assim, ela, Ambev, Ultrapar, são empresas que têm que negociar mesmo a múltiplos altos, porque dificilmente elas surpreendem negativamente. É uma empresa que eu gosto, só não acho ela muito barata. Vocês sempre falam que small e mid caps que não andaram com o rally do impeachment. Você pode citar 4 ou 5 deles? Não, a gente não fala isso, que não andaram, né? A gente fala que a small cap é a derivada, ela anda depois. Mas Mills, que a gente gosta, a gente sempre declarou isso aqui na Batalha do Século, no SPE Connection, ela já deu uma andada. Sobre Gerdau, se vale a pena entrar agora ou Goal, a gente não gosta muito desse setor, os papéis subiram muito no ano, muito mais porque tinha muita gente under e short, né? Under é quando você olha uma exposição à bolsa do Ibovespa, o percentual que tem na carteira é não ter aquela exposição, então você está under, mas eu prefiro outros setores, eu prefiro o setor financeiro, não teria exposição no setor siderúrgico. Vocês realmente acreditam que essa nova equipe econômica vai reduzir despesas de forma a restaurar a confiança do mercado? Pelo menos vão tentar, SMP, acho sim. E tem total condições. O Meirelles conhece, veio e é um cara híbrido, né? Ele consegue tanto lidar com a economia quanto com a política, o que é essencial. E o Levi era extremamente econômico, mas não tinha parte política, infelizmente. Fora que tem a pressão dos investidores e do mercado como um todo de olho na nova equipe, né, Celso? Sim. Se o Willan saindo do Itaú pode prejudicar o banco? Não. Isso aí faz parte, ele é economista-chefe, tem de baixo, até pelo tamanho do banco, diversas pessoas ali, não participava da estratégia em si. Você não acha que o balanço do primeiro TRI da BVMF Bovespa foi decepcionante? Qual a perspectiva proativa? Até comentei aqui, não, acho que é uma perspectiva melhor. Primeiro TRI foi mais fraco mesmo, até um pouco sazonalmente falando, mas acho que a perspectiva é positiva para esse ano e principalmente para pagamento de dividendos depois das sinergias com a CETIP. Falei pra caramba, agora você pode falar? Agora você vai falar de BVMF, BB Seguridade, você vai falar de Eco Rodovia, você vai falar de Gerdau, vai falar de Suzano. Vamos lá. Vai lá. Pronto, agora eu fico quieto aqui. Então vamos começar sobre BVMF. BVMF a gente teve uma possibilidade de trabalhar comprados na semana passada. A gente ressaltou, que na realidade eu cheguei em casa ontem, eu estava assistindo a Batalha do Século que a gente fez no dia 3, o primeiro terça-feira. Eu gosto de assistir os vídeos. E a gente comentou da BVMF justamente quando ela estava nesse ponto. Nós estávamos esperando, ela foi e desenvolveu um movimento de alta. O que eu ficaria de olho, tá? O ativo hoje está caindo 3%, é uma tendência de alta clara, tá? Então, qualquer candle comprador é o mesmo cenário, tá? O mesmo cenário que foi configurado aqui. Nós iremos começar a monitorar novamente aqui BVMF, o candle comprador, para poder pensarmos em compra. GGBR4. GGBR4 é um ativo que hoje, tá? Apesar do fundamento não corroborar, a gente tem que levar em consideração que o quê? Nos últimos 4 pregões, tá, o ativo chegou a cair quase 23%. E hoje o ativo caiu 1,4%, é uma região de suporte importante. Podemos avaliar aqui alguma possibilidade de trabalharmos comprados em GGBR se eventualmente a máxima de hoje for superada, tá? Fora isso, eu acho arriscado tentar comprar o papel. Marquem a máxima de hoje, a superação dessa máxima a gente pode pensar em alguma possibilidade de compra. O GPA3. O GPA a gente comentou ontem no fechamento do mercado, testa uma região de suporte em R$ 70,50. Há a possibilidade de ele voltar aqui e testar a região de R$ 74,40 / R$ 74 e trabalhar dentro dessa consolidação. Caso contrário, venha perder a região de 70 / 69,50, a sinalização é de queda. CETIP 3. CETIP 3, a gente tem aqui uma movimentação de consolidação também, tem uma resistência definida nos patamares de R$ 43, o rompimento desse patamar pode levar a uma compra. Temos aqui uma linha de tendência de alta, então compra na superação de 43 em CETIP, caso contrário, a gente pode pensar em alguma compra aqui na região dos R$ 41, caso tenha a configuração de algum candle comprador, alguma força compradora entrando por esses patamares de preço, e a gente poderia sim esperar o papel ter algum repique. Continuando aqui, Rumo 3.
Rumo 3 é um ativo em que nós estamos monitorando, segue na nossa carteira para uma compra, não foi acionada a compra ainda. Superando desses 4,60 a gente vai trabalhar comprados. É uma expectativa... Opa, pera aí. Hoje o programa é mais fundamentalista, né? Aí. Então a gente tem uma região de resistência importante na casa desses 4,60. O rompimento leva à continuidade de um movimento de alta. E eu vejo, qual que seria o principal ponto para a parada de rumo logística? Seria aqui, pessoal. A gente tem aqui uma região de obstáculo em 5,74. A gente está falando de um upside do papel de 25%, aproximadamente depois 40%. Tem espaço para altas? Tem. Então estamos monitorando. Outro papel que estamos monitorando também é MRV. Ela não acionou a nossa compra aqui. Só um minutinho que ela caiu novamente. Caso venha romper também esses patamares de preço, podemos trabalhar compras. Lojas Americanas. Lojas Americanas é um papel que tanto pelo fundamento quanto pelo técnico nós estamos posicionados, tá? A gente tem uma operação de swing trade que nós iniciamos nesse ponto aqui, foi bem nesse martelo. O ativo está proporcionando para a gente aqui um retorno na casa de 9,5%. Seguimos. E ontem nós iniciamos a nossa carteira da Arena, que foi uma compra em lojas americanas no rompimento do patamar aqui desses 14,80, entre 14,80 barra 14,90 a gente está trabalhando compra no papel, é a região de compra e tem espaço para uma retomada do movimento direcional de alta. Continuando aqui alguns papéis em que a gente pode olhar, tá? Vamos dar uma olhada aqui na Petrobras, ver como o mercado se comporta. Antes de mais nada, só o Ibov, já que o Celso deu um panorama, vou dar um panorama no gráfico aqui. O Ibov está caindo 0,7%. Temos aqui uma sinalização que a gente tem que ficar de olho, que ainda é um suporte à região de 51 mil pontos. O que me deixa um pouco preocupado com altas, se o mercado tiver algum fechamento abaixo dos 51 mil pontos. Fechando dessa maneira, ele aciona o pivô de baixo e tem uma sinalização para continuidade do movimento de queda. Testa esse patamar, olhando aqui os princípios. Se superar a máxima de hoje, o Ibovespa, no pregão de amanhã, dia 18, quarta-feira, de 51.950, podemos ter algum repique, alguma movimentação positiva. Continuando, se a gente for olhar a Petrobras, tá? A Petrobras é aqui um dos principais papéis que o mercado está de olho. Perceba que Petro tentou cair hoje, ela chegou a trabalhar em... Ela chegou aqui a ter uma queda de aproximadamente 2,5% e agora trabalha com 0,71 de alta, 0,21 de alta. Então é uma sinalização também importante, tem um suporte definido aqui, tá? A máxima de hoje no próximo pregão, que também é a máxima de ontem, 9,88, 9,90, pode ter uma movimentação positiva. Para quem está trabalhando no intraday, monitorem aqui o rompimento da Petrobras na máxima de hoje, que há a possibilidade de trabalharmos compras. E para finalizar aqui essa bateria de análise técnica, tá? A gente tem a Vale 5 em cima de uma região de suporte. Ela tentou perder a mínima de ontem, não teve força para ceder abaixo dos R$12 e voltou com uma intensidade um pouco forte, tá? 12,50 sua cotação. E a Vale agora tem um primeiro patamar de resistência definido nos patamares de 12,70. O que seria natural? Vale testar esse patamar, corrigir e posteriormente desenvolver uma alta para ter uma configuração de um pivô e, consequentemente, é isso, uma movimentação em busca dos R$13, 13,15. Então, espaço para altas temos bastante oportunidade aí e vamos acompanhar. É isso, Celso. Entendi. Teve aqui, que o tempo acabou. Acabou, porque tive aqui, ó, Celso, dentro do seu gosto, setor financeiro, o que falar de Celso? Ela é excelente empresa, Costinha, muito bem gerida, teve um problema no quarto trimestre que foi governança corporativa, que o mercado até julgou sobre isso, porque seus dois controladores, né, Bradesco e Banco do Brasil, tem cada um 28,65% da empresa, aumentaram o custo de transações bancárias. No primeiro tri isso não apareceu, a empresa reportou um bom resultado, né, mas também hoje já negocia um múltiplo mais elevado. Mas eu gosto, tem que pensar mais para médio e longo prazo, seria interessante. Danilo, Raia Drogasil, vai até quando? Nessa pernada de alta, RADL3. Primeiro, tá bem bonito o gráfico. Será que a tendência permanecerá em alta por um longo período de tempo? Sim. Mastro e bandeira no gráfico semanal. Tá, a gente tem aqui uma movimentação importante. Uma movimentação importante, que é esse movimento aqui. E atentos à supressão da máxima da semana passada, essa semana, que na realidade já tocou. Se eu colocar o gráfico diário,
algum fechamento acima desses 58,50 é compra, tá? Massa e bandeira no semanal e no diário é compra. Tem espaço para continuar seu movimento direcional? Tem espaço para ele continuar seu movimento direcional. A gente pode definir aqui alguns alvos para Raia Drogasil. Superando aqui 58,50, R$ 59 alvo em 64,80, região de R$ 65. Temos obstáculo em 61, 62,50, depois 65. É alta, compra acima de 58,70. O stop imediatamente abaixo desse nível de consolidação em 56,90. É isso, nosso tempo aí chegando ao final. Você falou de que beber seguridade? Então faltou só isso, que eu falei de beber seguridade, Tigre. Então ele fala de beber seguridade pra gente encerrar. Então, BB Seguridade, o que chama atenção é o semanal, ok? BB Seguridade no gráfico semanal, ela rompeu aqui uma linha de tendência de baixa, subiu, trabalhou acima desse patamar e veio testar minha média de 21 períodos. Fez um candle de definição, porém não superou máxima. Eu ainda sigo. Seguia, né? Volta. Então a gente ainda segue acompanhando aqui o gráfico, algum candle comprador, podemos pensar em algum possível fundo. Eu não vejo que é um papel para ficar vendido, porém não chegou o momento ideal para compras, tá? A gente pode guiar pelo gráfico diário, a gente tem aqui 5 dias consecutivos de queda. Qualquer candle comprador nesses patamares de preço marcou, superou máxima, é compra com um capital menor, porque o viés do gráfico diário é de baixa e o semanal é de alta, então temos conflitos de periodicidade. Quem andou comprador nesses patamares de preço, podemos pensar numa compra e o teste do próximo nível de resistência na casa de 29/30 reais. Porém, quem andou comprador. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela companhia de todos vocês. Na quinta-feira vem agora o Ricardo Kim. O senhor só vai estar de férias. E isso até aí. Alguns dias, né? Isso aí, 2 semaninhas, estou de volta rapidamente, gente. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Estou de volta só dia 1º de junho. Agora só em junho estarei aqui. E a gente retorna aí com tudo. Preciso dar essa descansada aqui. O ano, desde o ano passado, né? Desde as eleições de 2014 foram difíceis, apesar das férias que eu já tirei. Mas preciso dar essa desligada um pouquinho aí das coisas, tá? Fico até fora também do Face e, obviamente, da mídia. Um grande abraço até vocês. Volto em junho. Tchau! Até mais, pessoal. Até na Arena do Investidor.